A gente traz agora notícias envolvendo acidentes de trânsito, porque elas são constantes, né? Mas quando essas notícias envolvem pedestres, em muitos casos, são também notícias de morte. Infelizmente, quem está a pé é quem está mais exposto aos riscos. E a quantidade de óbitos em consequência de atropelamentos tem aumentado aqui na região. Um cenário que preocupa as autoridades e mostra os reflexos da falta de cuidado e de empatia no trânsito do Oeste Paulista. O trânsito é um ambiente cheio de riscos e quem faz parte dele pode, em algum momento, estar envolvido em um acidente. Mas para o pedestre, as consequências podem ser fatais. E essa vulnerabilidade preocupa, principalmente quando analisados os dados referentes ao período de janeiro a agosto deste ano. Na região de Presidente Prudente foram 19 atropelamentos com mortes, 3 a mais que no mesmo período do ano passado, com alta de 18%, e a maior estatística dos últimos 5 anos. Em 2021, por exemplo, foram 13 casos. Os dados referentes apenas a Presidente Prudente seguem a mesma tendência. Neste ano, foram 8 mortes em consequência de atropelamentos. No ano passado, foram 5, alta de 60%. Em 2021, tinham sido 3. Esta psicóloga acredita que esse cenário é um reflexo de uma sociedade em que impera o individualismo e o senso de urgência. Nós nos colocamos em risco a partir do momento que estamos nesse ambiente onde é de todos, mas cada um só pensa na sua urgência e na sua necessidade. Então, é por isso que é uma escolha. Cada ato que a pessoa decide tomar, sendo dirigindo um veículo, dirigindo a moto, ou mesmo enquanto pedestre, ela está assumindo o risco sobre a sua vida e sobre a vida da outra pessoa. A psicóloga também ressalta que, apesar de uma formação rigorosa durante o processo para ter habilitação, muitos motoristas adotam uma forma diferente de dirigir, em que as regras e os cuidados, principalmente com os mais frágeis, ficam em segundo plano. Nós temos preguiça de pensar. A partir do momento que eu tenho um comportamento 1, 2, 3 vezes e não acontece nada de errado, nada de ruim comigo, eu entendo que aquele comportamento está ok. Então, quando se trata do trânsito, uma mexidinha no celular que é rápida, né? Uma conversa, uma virada de olhar para ver uma coisa ou outra, e nada aconteceu comigo das primeiras vezes que eu fiz, está tudo bem eu fazer isso daí. Então, eu sigo reforçando e tendo esse comportamento com a certeza de que nada de errado vai acontecer comigo. Mudar essa estatística depende de uma maior consciência de que o trânsito é um ambiente coletivo. A missão de evitar acidentes e mortes deve ser de todos. Por isso é fundamental agir sempre de forma preventiva e defensiva. Fazer o que é certo e estar preparado para o que pode dar errado. Conversamos com este especialista em trânsito e ele reforça: todo acidente pode ser evitado. A questão é cumprir as regras e se preocupar também com o comportamento dos outros que estão à sua volta. A gente tem que estar observando o que está acontecendo ao nosso redor. Então, às vezes, você tem hoje um aumento muito de pessoas utilizando, por exemplo, celular, certo? Que está conversando ali na calçada, né? E não repara, por exemplo, um veículo que possa ter se desgovernado e vindo para cima da calçada. Então, estar atento a isso daí, aos pontos de velocidade que eu tenho na via, ou seja, verifique o que está acontecendo ao seu redor. Ele também destaca um fator que leva a acidentes: o excesso de confiança na forma de dirigir, no veículo e nos trajetos que sempre são percorridos. Está acostumado a passar naquele lugar, nunca aconteceu nada, certo? E aí acaba virando uma rotina. É essa rotina que às vezes acaba sendo assim muito mais perigosa, aumenta o risco e demais. Se é um local já que você conhece, redobre a atenção, fique atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. O especialista destacou também que no trânsito a regra é sempre: os maiores cuidam dos menores, ou seja, todos têm que cuidar dos pedestres. E o pedestre precisa cuidar de si mesmo, evitando travessias arriscadas e, principalmente, mantendo foco total no tráfego. Isso porque muita gente está ali, de olho no celular até na hora de atravessar.
Outro cuidado importante é quanto ao uso de fones de ouvido, que podem atrapalhar a percepção no caso de alguma situação de risco.